Eu tenho muitas histórias de manifestações na minha vida. Coisas que, se você me falasse que eu iria viver lá atrás, eu falaria que eu não iria. Mas, pensando no passado e me colocando na minha versão mais nova, eu posso confirmar que eu já manifestava as coisas com muita naturalidade. E eu não venho de nenhuma religião. Eu cresci estudando em uma igreja católica, mas nunca me considerei como católico. Eu sempre senti que Deus, ele é uma força maior. E sempre foi. E eu não conseguia entender a ideia de um Deus que estaria dentro de quatro paredes. Um Deus que eu teria que ir para a igreja para poder ser ouvido, para poder conversar com Ele. Então isso desde muito novo eu já sentia. E voltando para a manifestação, eu falo disso porque eu manifestei muita coisa muito novo. E uma das coisas que me marcou muito foi quando eu iria tentar a minha posição no Cirque du Soleil. Eu iria fazer uma audição aqui em Las Vegas para ver se eu conseguiria a posição de dançarino no show. Então, eu teria que tirar um visto, coisa que eu não tinha na época. Eu já tinha passaporte. Teria que investir no voo, né? Teria que pagar ele. E aí eu ia contar com a minha arte para poder tentar a posição na empresa. E durante esse tempo, eu treinava muito. E aí eu falei assim, legal, eu em contato com um colega aqui dos Estados Unidos, que me auxiliou e me ajudou muito nesse processo com o circo. E eu falei assim, não, vamos tentar, né, essa audição. E, pô, aí a gente vê no que dá, né, tranquilo. E nisso eu teria que tirar o visto. Então, quando eu fui tirar o visto, eu tinha algumas viagens internacionais já como carimbo no meu passaporte. Umas 4. E na minha ideia, né, eu achava que aquilo, por eu estar viajando e por ser viagens recentes, aquilo trabalharia ao meu favor para ser aprovado no visto. E esse não foi o caso. Então, quando eu cheguei lá no consulado para tirar o visto, a mulher do consulado olhou para mim e falou, o que você faz? Aí eu olhei para ela e falei, não, eu danço. Aí ela falou, mas você dança o quê? Aí eu expliquei para ela, eu danço breaking, eu viajo internacionalmente para competições, eu dou workshops. E isso eu com 18 anos. E eu lembro que ela olhou para mim assim, ela olhou no meu formulário, olhou para mim. Você estuda? Não. Você faz alguma faculdade? Qual é o seu emprego, na verdade? E ali eu entendi. Falei, legal, ela já não tá vendo a minha dança como uma profissão. Correto? Então, eu não teria nada que me seguraria ali no Brasil. Eu não tinha nada no meu nome, eu não tinha um carro, eu não tinha não tinha nada. Eu apenas dançava na época, tinha terminado a escola e estava em busca do meu sonho, né? E aí nesse processo ela olhando o formulário, aí olhou pra mim, fez mais algumas perguntas assim, e ali eu já senti a energia. Falei, putz, não vai ser hoje. Você sente assim, né? No momento. E aí ela me negou. Falou, por conta disso, você tá negado.
E aí eu lembro que nesse exato momento que ela me falou internamente, eu pensei assim: Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor tem algo muito maior para mim. Eu te agradeço. Peguei meu papel e fui embora. E esse sentimento eu mantive ele dentro de mim. Quando eu saí do consulado, era uma viagem longa da minha casa até o lugar do visto. E no trajeto de volta para casa eu fiquei pensando assim, falei, eu sei que tem algo maior para mim. Eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai estava fazendo alguma coisa na garagem lá no portão. E aí, como é que foi? Olhei para ele e falei, não deu certo não. Ele falou, não, tá tranquilo. Foi bem tranquila assim a reação dele. E a minha também. Passaram-se 6 meses. Eu recebo um e-mail falando assim: você estaria disponível para uma reunião via Skype? E esse e-mail era do Cirque du Soleil. E nisso, durante esses 6 meses, nesse processo depois que eu fui negado, esse meu colega, ele estava, em conversa com eles, falando sobre mim. Falando, não, ó, esse aqui é o vídeo dele, ele colocou o vídeo na mesa das pessoas certas, falou, não, olha o vídeo dele, esse é o cara, tal, que eu tô falando, esse é o menino, ele é lá de São Paulo, ele é do Brasil. Nisso durante os 6 meses, durante esse gap. E eu treinando, continuando normalmente a minha rotina normal de treino, aprimorando a minha técnica. E nisso ele me falou, ó, vamos começar a preparar porque a sua parte no show vai ser uma parte de gira de cabeça bem. Eu falei, olha, eu giro mais ou menos, mas eu acho que não é ainda um nível que seja para um show desse nível. Ele falou, então começa a treinar. Nisso, 3 meses após essa ideia, que eu já tinha sido negado. Por quê? A audição era muito curta na época. O tempo não tinha muito tempo para treinar, então eu ia vir para Las Vegas para tentar essa audição com as minhas habilidades do que eu tinha. Então assim, eu não estava muito focado no giro de cabeça, mas como a gente sabia que a posição que eu iria fazer no show, que a ideia, que o plano era para eu fazer, era um giro de cabeça, então eu comecei a treinar aquilo. Eu falei, ok, olha a manifestação na minha cabeça. Eu falei, a posição já é minha. A posição já é minha. A posição já é minha. Treinando, 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 treinando. E durante esse processo era tudo muito incerto, né? Porque até então, assim, você ter alguém falando pra você que vai jogar o seu material na mesa de alguém ou que vai mostrar o seu vídeo, não significa que você vai pegar aquela posição. Porque a empresa, ela tem um nome muito grande, né? Assim, de entretenimento, é uma das maiores do mundo. Então, eu lembro que eu preparava o dia inteiro esse giro de cabeça, já com o foco no show. Então, assim, pra mim não existia eu não pegar aquela posição. Já era minha. E se passaram 6 meses, eu recebi esse e-mail. Aí quando eu olhei o e-mail, pra mim ali já era confirmação. Mesmo que fosse só uma reunião, que eles queriam conversar comigo e queriam ver o meu perfil, se eu falava um bom inglês, né? E eu muito novo na época, 19 anos, 18 para 19. E aí rolou todo esse processo. E aí se passaram semanas onde eu tive outras reuniões com eles, até que eu recebi uma ligação deles falando se eu poderia ter uma outra reunião. E nessa reunião foi onde
eu fechei e assinei o contrato com o Cirque. Então qual é a minha mensagem nesse vídeo da manifestação? Essa é uma das histórias. Você precisa ter fé. Você precisa ter uma fé inabalável no invisível, na substância que orquestra tudo isso. E eu já fazia isso naturalmente, sem essa ideia de lei da atração, manifestação. Não, eu não estudava isso na época. Na verdade, eu nem sabia o que era. Porque a forma que eu vivia a minha vida era uma maneira diferente. Nem mesmo a espiritualidade eu tinha uma conexão assim de conhecimento. Era tudo vivido, era tudo sentido e tudo feito com amor. Quem viu aquela minha versão da época pode confirmar isso que eu estou falando. Porque eu passei por muitos momentos que eu poderia ter desistido. Vários. Onde tinha um momento que eu olhava ao meu redor e eu estava num ambiente com muitas pessoas e do nada, num estralo, eu olhar ao redor de novo e não tem ninguém. E eu me questionar, igual aqui agora, aqui ó, a piscina. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde a dança vai me levar? Porque nesses momentos aqui de calmaria, se você não tiver uma visão, você vai olhar ao redor e vai ficar assim, mas será que eu estou no caminho certo? E agora voltando lá para trás, nos meus treinos, e quando eu falei desse clique e eu olhei ao redor, ninguém estava mais comigo, foi onde eu continuei. E continuava treinando muitas horas, sozinho. E se eu olhasse ao redor, parecia que nada estava acontecendo. Eu só estava treinando. A música tocando, eu treinando. Só que eu tinha uma visão. Eu tinha esse feeling, esse sentimento de que eu estava sendo assistido. Hoje eu vejo como Deus, mas independente da sua crença, energia, Deus, universo, seres, não importa, eu sentia que tinha algo me assistindo. Como se fosse no Truman Show, sabe? No filme, que é o Jim Carrey, e aí tem a câmera, como se fosse um Big Brother, mas da vida dele, né? Que fica acompanhando ele. E não é sobre a rotina de aquilo ser um estúdio, ser algo repetitivo, ser um show. Não é isso. O exemplo que eu quero dar é a ideia de ter uma equipe, que essa equipe, para mim, é Deus, me assistindo. E eu tinha essa sensação, igual eu tô aqui agora. Cara, eu tô fazendo esse vídeo, mas tem algo me assistindo. E aí qual é a minha intenção? Isso eu já sabia, e era muito louco isso. Isso já era natural meu. E aí eu ficava assim, nossa, cara, então preciso me dedicar. É isso mesmo que eu quero fazer? Crescendo no Brasil, de onde eu vim, olhando ao redor e vendo assim as pessoas seguindo outros caminhos e eu apostando na minha arte, cara, não é fácil. Não foi algo assim fácil, com essa transição de escola para carreira, aquela ideia da Matrix, né? Se você sabe muito bem o que eu tô falando. Só que eu acreditei muito na minha arte e eu continuei. E aí você vê, né? Foram esse período de 3 anos que eu tô falando desse estralo. De 2, 3 anos, assim.
de olhar ao redor, todo mundo sumiu. E agora? Agora é comigo. E ali, eu digo que foi o meu teste. Sabe quando a gente fala que o universo, ele vai te testar? Ou Deus? O que é que seja o que você acredite. Esses testes, eles existem. E a gente precisa tomar as decisões corretas para que a gente se mantenha no caminho da nossa vontade, da nossa visão, da nossa imaginação. Porque se a gente imagina algo, a gente sonha com algo, é porque Deus quer aquilo pra gente. Porque Ele quer se expressar através de você. E, de novo, quando você escuta eu falar assim, é igual eu falei, eu não tenho nenhuma doutrina, eu não venho de nenhum... Eu não sigo regras, eu não sigo uma lei imposta por alguém. Entende? Então, quando eu falo de Deus, para mim Ele está presente em tudo. Nessa câmera, Ele está presente na roupa que visto. Aqui nessa piscina, nessa cadeira. A consciência dele, Ele está em tudo. Então, eu preciso agir de acordo com essa energia. Então, eu acredito muito, eu sou muito grato por Deus, por Ele me guiar. Porque eu acredito que Ele via a minha verdade. Ele enxergava, Ele sentia, porque eu sou Ele. Você é Ele. Então eu só me expressava honestamente. Era isso. Foi essa a virada de chave. E sempre foi. E aí, contrato assinado. A minha vida mudou completamente. Eu tenho outras histórias de manifestação que são incríveis, que eu vou contando aqui para vocês. E a minha ideia com tudo isso e contando isso para você é para que você veja o poder da criação, o poder da imaginação, da vontade, da fé. Porque eu falo sobre o controle, mas não é eu controlar tudo aquilo. Eu vou controlar isso aqui. Não, eu vou controlar aquilo que eu tenho controle. Que no meu caso, na época, e hoje também, é o quê? O meu treino, a maneira que eu vivo a vida, as minhas intenções, a minha intenção por trás desse vídeo. Então eu posso controlar isso. Se eu quiser, eu posso levantar agora e parar esse vídeo aqui. Vou parar ele. Não vou. Eu escolho. Então esse é o controle da minha escolha. Não é querer ficar controlando as coisas, que até então eu entrego tudo na mão dele. É ele que faz a mágica. Mas sou eu que aplico ela. Entende? Então, para eu gravar esse vídeo, eu tenho que dar o play. Eu preciso ir lá editar. Então, eu naquela época foi isso. Foi a minha alta performance em me manter firme no meu propósito e na minha visão. E aí aconteceu tudo no bastidor. Estava sendo feito. Mas antes da manifestação eu já tinha certeza que estava feito. E aí, há um tempo, você planta a semente e aí você precisa deixar ela germinar. São etapas. Só que nesse caso foi bem rápido, né? 6 meses. Onde talvez o meu destino ali, naquele momento, poderia ter sido outro. Se eu virasse e resmungasse ou reclamasse. Ah, essa era a minha chance. Talvez só pela palavra eu poderia ter tomado um outro trajeto. Tá vendo a diferença? Entre a mulher falar assim, ó, você tá negado. E eu pegar esse papel, olhar pra ela, muito obrigado. E por dentro,
Senhor, eu sei que você tem algo muito próspero para mim. Algo que eu nem imagino. Foi isso que eu pensei. Por quê? Olha a ideia. Eu já sabia do que eu queria, correto? Só que eu joguei para ele o sentimento que, sim, era muito mais grandioso do que eu imaginava. Então, se já estava feito, eu joguei a energia de ser muito mais potente ainda. Eu sei que você tem algo muito mais próspero na minha vida, que eu ainda nem imagino. Então eu fui de negado, de ir vir para cá só para tentar uma audição, para ver se eu iria conseguir, de em 6 meses depois, contrato na mão, não precisei fazer audição nenhuma. A minha audição foi um vídeo, que é outra coisa que a gente vai falar depois também em outro vídeo, onde eu já estava preparado, com todo o meu material já pronto, todo editado, todas as batalhas, todos os eventos, todas as coisas de teatro, comercial que eu tinha feito, já estava tudo pronto em um arquivo. Eu já fazia edições de vídeo na época. Eu faço edições de vídeo desde 2007, 2008. Já editava os vídeos do grupo de dança, os meus trailers. Quem acompanha a minha trajetória sabe disso. Então, não desista assim daquilo que você realmente acredita. Porque se está no teu coração, é porque Ele colocou ali dentro do seu coração. E Ele quer que você desfrute daquilo. E me bate uma emoção olhar aqui uma piscina na minha casa. As roupas que visto. E não é sobre isso. Não é sobre isso aqui. Não é sobre a piscina. Mas também é. Porque Ele quer que eu desfrute do melhor. Porque tudo isso eu posso ir embora amanhã e vai ficar. Mas não é esse olhar. Eu quero que você entenda o desfrute, que é infinito. Então eu sou muito grato de olhar ao redor e ver a vida que Ele proporcionou para mim, mas que eu trabalhei por aquilo também. Então é um relacionamento que você tem com Ele. De Senhor, eu não preciso nem falar da minha visão para você, porque você sabe do meu coração. Eu vou lá fazer. Esteja comigo, eu confio em Ti. Me segura. E aí a sua energia é infinita. Porque você não vai parar. Porque você tem um propósito. Gratidão. E sabe o que foi bem interessante nessa história? Foi eu ter voltado para o consulado e na janela da minha entrevista de volta, já com o contrato, já com toda a documentação certinha para apresentar para o consulado, para tirar o visto, né, de trabalho, a mulher que me negou estava na janela do lado. E eu quase fui com ela de novo. E aí eu tive um problema lá na hora, porque o menino que 6 meses atrás tinha ido lá para tirar o visto, para tentar uma audição, para tentar uma chance nos Estados Unidos, voltou lá 6 meses depois com o contrato já do circo na mão, já assinado. E aí, para eles foi assim, tipo um problema no sistema. Porque não fazia sentido. 6 meses atrás ele veio aqui falando que ia para Las Vegas para visitar um amigo, para conhecer a cidade. E agora tá voltando com um contrato com o Cirque 6 meses depois. Como pode isso? Interessante, né? E aí nisso eu tive problemas com eles lá, porque
Eles olharam e falaram assim, ué, ele estava aqui 6 meses atrás. Ok. Lucas, você pode aguardar um pouquinho ali no canto? E a gente já te chama de novo, ok? Ok. Então eu sentei lá numa cadeira de canto e fiquei olhando para eles através do vidro, né? Ali quem já foi em entrevista sabe como é que é. E aí eles na movimentação ali, pega telefone, porque eles estavam em contato aqui com o Cirque para confirmar se aquilo era verdade. Se realmente eu tinha um contrato, se realmente era algo verídico. E nisso eu assistindo e um pouco ali com meio que com uma ansiedade, né? Porque o processo de visto aí no Brasil ele não é fácil. Sim, pelo menos na época, não sei como é que tá agora, mas eu morava bem longe, era 2 dias de processo de documentação, um dia para foto, outro dia para entrevista, e eu fiz todo o processo novamente, mesmo já com o contrato, porque foi o mesmo processo para tirar o visto de trabalho para vir para cá. Então tive que passar de novo pela entrevista, eles me pediram para esperar, e eu lá assistindo eles lá, falei, pô, tô aqui de novo. Mas ali, nesse momento, eu mantive a minha fé, fiquei tranquilo, falei, não, tá tudo certo, eu tô fazendo tudo certo. Daquilo que eu tenho controle, lembra? Tá tudo certo, toda a documentação, tá tudo correto agora. Deixa eu trabalhar. Aí, depois de 20 minutos, eles me chamaram, tá tudo certo, aqui você tá aprovado. Me deram a documentação. E foi isso. Essa é uma das minhas histórias de manifestação. Há várias. Mas essa foi bem importante para mim, porque de ver em um curto período de tempo o que pode acontecer. O que é possível. O que pode acontecer daqui 5 minutos ou 1 minuto. O que pode acontecer em um dia, em 3 meses, 6 meses. O que você tem feito para estar mais próximo daquilo que você quer viver, daquilo que você quer desfrutar. Seja uma viagem, seja um projeto que você tem, o que quer que seja. Você precisa dar os passos certos. Você precisa fazer acontecer. E aí, junto com a energia de Deus, com a energia do universo, você vai estar em conexão, em harmonia. Então a frequência não é assim, ele está aqui e a outra está aqui. Não, é um alinhamento. Então, eu fazendo a minha parte, a frequência ela vai ajustando. Mas só que você precisa saber em qual frequência você está. Qual é a sua frequência de operação. Então, se inscreva aqui no canal, eu vou estar falando muito sobre essas histórias, vou estar passando aqui para vocês alguns trabalhos mentais de visualização que eu apliquei muito na minha vida. E para mim, assim, eu vejo que agora eu tenho a consciência de que eu já fazia isso, mas agora eu sei como eu aplicava e como eu me sentia, qual era a forma que eu agia. Então eu vou estar podendo aqui ajudar vocês. Então se inscreva aqui no canal e vamos juntos nessa jornada aqui no Arte Luca. Gratidão.